E aí estamos aí na nossa primeira aula, então, do seminário 2, que a gente trata do yoga depois do êxtase. Então, para quem, se você acompanhou o nosso seminário 1, nós falamos bastante sobre a prática meditativa, falamos do yoga, mas só que, em geral, os estudos de meditação parecem se findar, né? Parecem finalizar, né? O ponto final, né? Parece de chegada, né? O ponto de chegada parece ser o que no yoga vai chamar de samadhi, a galera do budismo vai falar de nirvana, o pessoal mais do Vedanta, do hinduísmo, chama de moksha. Não estou dizendo que são as mesmas coisas, né? Porque os cristãos podem chamar isso de redenção. Então, parece que o ponto de chegada das práticas meditativas é a experiência em si, né? É como se nós, tendo deveríamos meditar tendo como uma esperança uma experiência última, né? Com um maiúsculo, né? Uma experiência então, que é transcendente, uma experiência que vai para além de todo tipo de experimentação, quase sobre-humana, né? Uma experiência, então, fora desse mundo, né? E tudo, então, vai se organizar. Então, suas dores vão sumir, suas dúvidas vão se dissipar, todos os seus problemas vão ser resolvidos, e você, então, parece que medita a vida inteira para ter essa experiência última, absoluta, perene, e aí você se ilumina, né? Expressão bem clássica de um professor de meditação, né? Alguém, então, que venceu todo o sofrimento humano. E a gente, e eu não estou falando isso só dos livros, a gente enxerga isso em alguns comportamentos, né? Trejeitos de muitos meditadores, né? Que se vendem, e não há nenhum problema, né? Esse curso não é de graça, se vendem como alguém, então, que teve essa experiência, elevando a experiência a um tipo de patamar fora da realidade, né? Um tipo de patamar, então, que não se contém nesse mundo, para lá. Então, você, né, um yogi comum, você, um praticante comum, vai praticar na esperança de chegar a essa experiência que nunca chega, por isso você vai estar sempre em falta, então sempre vai estar consumindo mais, comprando mais coisas, buscando um tipo de experimentação que é vendida. Então a gente vai falar aqui, hoje, dessa experiência, mas já dando um passo à frente de que ela não é a finaleira, né? Então nós temos a prática de meditação propriamente dita, que vai ter as suas experimentações, suas experiências, que não é a ordinária, né? Que não é a de você na fila do banco, mas ela não é o fim da prática meditativa. A meditação, ela produz conhecimento muito além da experiência propriamente dita. Então, para nos ajudar a pensar o êxtase, né, da meditação, do yoga, portanto, de independente da técnica, da prática, da tradição, essa meditação que deve ir além do tapete, além do mat, além da almofadinha onde você medita, uma meditação, então, que vai te acompanhar depois da prática. Isso é muito interessante, né? Porque nós, no Brasil, nós temos algo que é bem característico nosso, né? Acabou sendo até um senso comum, que é o católico não praticante. Então, o cara se diz da religião católica, mas ele não pratica. Eu acho muito interessante que no yoga, e, portanto, no mundo da meditação, nós somos ao contrário, né? Nós somos praticantes, mas não vinculados a nada, né? Então, nós não temos teoria, nós não temos filosofia. Ou se tem, parece que é alguma coisa à parte, né? Eu vou praticar agora, depois eu vou ler a filosofia, como se fossem duas coisas separadas. A ideia desse seminário, uma das ideias desse seminário, acho que mais centrais, é pensar a teoria praticada,
ou a prática teorizada, né? É preciso ter a teoria junto com a prática. Então, nós vamos pensar aqui, junto com um antropólogo chamado Victor Tanner, que vai nos trazer uma definição, uma operacionalidade do processo ritual, que serve para a prática meditativa. Quem faz essa aproximação do Victor Tanner e a descrição dele do processo ritual com a meditação, com o yoga, é uma pesquisadora norte-americana chamada Elizabeth de Michelis, que vai cunhar o nome yoga moderno, é a professora desses professores mais destacados de uma nova geração de pesquisadores de yoga, Max Singleton, James Madison não, mas Max Singleton, Andrea Jain, uma nova geração de pesquisadores e praticantes de yoga que vem surgindo. Elizabeth de Michelis é a professora deles, uma delas, obviamente. E Victor Tanner vai estudar processos de iniciação de sociedades como os melanésios, e depois outros pensadores vão utilizar isso para os povos originários também aqui do Brasil. E ele vai estudar o processo de iniciação de jovens, né? De algumas aldeias, né? De povos originários, sociedades, então, ditas primitivas. Isso não significa, na minha fala aqui, algo menor, né? Primitiva não significa que ela é menos menos complexa na sua organização, mas são sociedades que não são capitalistas, são sociedades, podemos dizer, são pré-capitalistas, então, que lutam, resistem, elas existem hoje. Eu me falo, ele levanta um alerta para mim, é preciso falar, tipo, os Yanomamis é uma sociedade pré-capitalista, eles estão vivendo hoje, tá ligado? Não são cidades que deixaram de existir, tá certo? Então, um jovem, por exemplo, de uma sociedade primitiva, ele vai fazer um processo de iniciação, processo ritual de iniciação, para se tornar um guerreiro, para se tornar um xamã, né, um pajé aqui entre nós, por exemplo. Então, é um processo, não é uma experiência. Esse é o primeiro passo que a gente já vai avançando na nossa teoria hoje. É um processo, não é uma prática, né, só, uma técnica. É um processo lento e gradual. Patanjali fala isso diversas vezes no Yoga Sutra. E que ele vai, então, partir nesse processo, nessa travessia, nesse caminho, nessa viagem, se quiser, o Roberto Simões, que é professor, é filho de não sei quem, fez tal graduação, e ao longo do processo, ele vai se transformar num pajé, por exemplo, né? Ou vai ser iniciado na pagelança. Ou uma menina, as meninas na primeira menarca, que vão ser agrupadas juntas, né, todas elas, e vão cortar o cabelo igual, vão ter pinturas, vão ter um tipo de alimentação, dieta, vão se encontrar só com mulheres que também passaram pelo processo, e vai ter cantos, banhos, enfim. Ou um pai de santo também, é um processo de iniciação, ele vai sair de um filho de santo, aí vai bater cabeça, vai dormir com santo, vai comer comida de santo, e vai se tornar, então, um pai de santo. Às vezes esse processo pode durar 1 ano, 2 anos. O curso de formação para ser professor de yoga, alguns deles, mesmo que não se pensem assim, não vou falar todos, porque eu não conheço todos, mas mesmo que não se pense assim, não seja organizado para isso, é um processo de iniciação também. Você sai aqui, você inicia, no seu primeiro, né? Como um praticante de yoga ou de meditação, e ao longo de mais ou menos 1 ano, pelo menos era o tempo que durava mais ou menos o curso de formação da minha época, velho, né? 1 ano, 1 ano e meio, e você vai se tornar, então, um professor de yoga, um yogi, né? É um processo de iniciação, você vai ser iniciado na fisiologia sutil, vai aprender sobre chakras, nadis, toda essa linguagem, essa nomenclatura, ser apresentado a outras escrituras. É um processo de iniciação, né? Victor Tanner vai descrever a operacionalidade de qualquer processo de iniciação em 3 fases bem distintas. A primeira fase é no qual você abre um espaço do cotidiano
do mundo ordinário, do dia a dia, do senso comum, onde você habita agora, que se entende de um jeito, que tem uma característica, que tem os seus hábitos adquiridos no convívio com seus parentes, a aldeia, a escola, né? E vai abrir um espaço, um portal, se você quiser, dessa forma, há várias linguagens para isso. A imagem clássica diz, para a gente começar a avançar num segundo passo aqui de explicação dessa primeira fase, é um círculo, uma roda, no qual as costas do grupo reunido é o mundo ordinário e à frente dele vai se construindo esse espaço novo, essa nova geografia, essa nova cartografia onde eles vão explorar. Em geral, tem o fogo no centro, uma dança circular sagrada. É bem característico para a gente começar a formar a ideia do que Vitor Tanner tem em mente para a gente começar a pensar também na prática de yoga. Como que é na prática, na sessão de prática meditativa de yoga propriamente dita? Olha, todo professor, mesmo inconsciente disso, chega antes na sala, dispõe os tapetinhos, limpa a sala, às vezes incensa, defuma, ou, no mínimo, diminui a luz, põe um sonzinho, talvez, delimita bem o espaço, onde todo mundo que vai fazer a prática vai deixar o seu chinelo, o seu tênis, né? E existem roupas específicas para a prática, não é? Você não vai fazer de calça jeans, você não vai fazer com, sei lá, bermuda cheio de bolso, sei lá, né? Camisa de botão, camisa muito justa. Não é só essa vestimenta, não é só porque ela facilita o alongamento, porque aos poucos, você vai percebendo que há e dependendo da tradição, há um pano na cabeça, um turbante, a cor de roupas que são exigidas, né? Então, toda essa indumentária, toda essa preparação para a aula propriamente dita, é a abertura de um espaço, de uma cartografia, de uma geografia que vai se iniciar. Você pode chamar de sagrada, espiritual, mesmo você pensando no yoga mais laico possível, mesmo no hospital das clínicas, por exemplo, onde eu vivenciei algumas práticas assim, ministradas por pesquisadores, médicos, há uma preparação. Mesmo que você entre no auditório de um hospital, de uma clínica, numa sala toda branca, há toda uma preparação, a cadeirinha está ali, geralmente tem um sonzinho, quem vai te guiar na prática, sei lá, vai estar de jaleco, talvez, ele não vai chegar de qualquer jeito. Há toda uma preparação para iniciar o processo, mas o processo ritual já começou, que inicia nessa primeira fase, onde você abre um espaço do cotidiano, do ordinário, lá de fora, para você começar a se preparar para uma prática de introspecção. Todo o processo ritual conversa junto com o processo, com um afunilamento da sua atenção. A segunda fase de qualquer processo ritual é a fase no qual Vitor Tanner descreve entre o sagrado, as palavras que ele utiliza, e o profano. Entre o sagrado e o profano, o espiritual e o ordinário, abre-se um espaço que ele vai chamar espaço liminar ou de liminaridade, que está nas bordas, né? Você não está mais no sagrado, ou você não vai entrar lá, não vai voltar para lá, e nem você vai estar no sagrado propriamente dito, porque a gente não consegue entrar em contato direto, né, com Deus, ou o que quer que seja, com a natureza sendo todo, porque nós somos sempre parte. Então, essa preparação da fase 1 vai te conduzir para esse espaço intermediário, esse espaço no qual, nas palavras de Vitor Tanner, vai chamar de espaço entre. Esse espaço entre o que você era, e o que você vai ser durante esse processo ritual, que vai deixar de ser também quando acabar,
Ele chamou de espaço liminar ou liminaridade. É nesse espaço no qual, segundo Victor Tanner, você perde totalmente a sua identidade. Então, eu, Roberto Simões, professor, filho de não sei quem, casado com não sei quem, pai de não sei quem, com todo o meu acúmulo de tempo e de história que me define, né, como eu estou agora, deixa de estar, deixa de ser. Esse espaço de liminaridade é um processo, então, onde o teu eu, o teu ego, a tua lógica e a tua mente, né, esse acúmulo de emoções, de constituições de quem eu penso ser, jeitos, trejeitos, as mãos, o olhar, o tipo de fala, deixa de estar momentaneamente. Ninguém vai viver na liminaridade sempre. Só se você for um esquizofrênico de hospital, no qual você vive num mundo paralelo, fora, tá ligado? Tô falando que a esquizofrenia é a liminaridade, mas a esquizofrenia é um exemplo, né? No qual você está num espaço, numa geografia, qual é difícil você estabelecer uma comunicação com o mundo. Olha a palavra, olha que é difícil, né? Que vem na minha cabeça o mundo real, mas é um mundo. Agora eu vou avançar aqui. Organizado socialmente, que faz sentido como ordenador de corpos e de mentes de uma dada sociedade. Então, a liminaridade, Beto, esse espaço liminar, a segunda fase de qualquer processo ritual, é o lugar onde eu deixo de estar como eu me imagino sendo, totalmente, e mais do que isso, né? De como a sociedade te organizou. Então, o teu ordenador de realidade deixa de te organizar durante o espaço liminar, a liminaridade, esse espaço entre, que eu associo, junto com Elizabeth de Michelis, com o Samadhi. O Samadhi, então, ou podemos pensar no Nirvana, no Moksha, pensando nessas palavras, nesses conceitos, como uma experimentação, né? A experimentação faz você deixar de estar organizado momentaneamente por todo um cabedal e fios, né, que te organizam nessa constituição social, corporal, mental, aonde você vive hoje. Então, esse espaço liminar é uma experimentação momentânea de desterritorialização de todo o ordenamento aonde você se pensa estar hoje. Então, Roberto, com 5 anos, vivia num outro ordenador de realidade. Roberto, com 40 anos, não vive no mesmo ordenador de realidade, vive com 50. Tem pedaços de terra similar, completamente, né? Completamente. Eu vou juntando pedaços de terra a partir das experimentações que eu vou tendo ao longo da minha vida, nos encontros que eu teço com outros corpos, que eu afeto e também sou afetado. O Samadhi, esse êxtase, então, esse espaço liminar, é a possibilidade de experimentar a si mesmo totalmente ou parcialmente desterritorializado. Então, é uma experimentação dificílima de você dar conceitos, porque ela é pré-reflexiva. Se toda a minha reflexão, estou avançando, hein? Se todo esse pensamento que eu entendo ser eu agora faz parte do acúmulo de tempo que eu sou, de terras que eu deixei de pisar, outros pedaços de terras que eu trouxe, na liminaridade, no samadhi, eu deixo de estar, é um mundo pré-reflexivo. É um mundo cheio de fluxos sensoriais, mas sem a percepção, sem a conceitualização do fluxo sensorial que me organiza. Então, uma coisa são sensações, outra coisa são as percepções. Percepção é o nome que eu dou para um conjunto dado de sensações que me afetam agora. Então, a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, o calor, o frio, tudo isso são fluxos de sensações que eu vou nomeando. Um mergulho momentâneo para fora desses meus organizadores é o Samadhi. Por isso que no próprio Yoga de Patanjali, é muito comum ele dizer que esse encontro é quando a gente se liga a Purusha.
A Purusha, há várias analogias, mas uma delas que eu gosto muito é de espelho. Purusha é um espelho. Espelho, então, não é nada. O espelho é só algo que reflete. Reflete o quê? Os encontros que estão acontecendo do mundo comigo. E que vão me atualizando constantemente de quem eu penso ser. Então, se eu tenho uma experiência traumatizante, isso vai criar em mim um sulco, uma estria, uma tendência que vai fazer que as minhas experimentações, que são infinitas, sejam canalizadas para um tipo desse sulco, dessa estria. E aí você pode falar A e eu vou automaticamente interpretar esse A como o meu B. E aí você fala, não, mas não foi isso que eu quis dizer. Mas porque eu tenho sulcos, estrias, de experimentações que foram me traçando, eu vou trazer o que em uma das linhas da psicologia vai chamar de crenças. Né? Eu vou produzir crenças sobre o mundo que me afeta. Isso é ambivalente, porque ao mesmo tempo que faz com que eu me constitua eu, Roberto, né? Não sou alguém que, quem sou eu? Sei lá quem eu sou, estou meio perdido. Não, eu sei quem eu sou. Também me leva, no lado negativo, se a gente pode pensar assim, para pré-julgamentos, pré-conceitos. Então, retomando aqui, a segunda fase na liminaridade, eu tenho a possibilidade, então, de alisar essas estrias, diminuir esses meus sulcos, entrar em contato com uma série de crenças minhas que me organizam, porque agora eu tomei uma distância de tudo isso que me organiza. É difícil descrever esse espaço de liminaridade? Completamente. Completamente. Então, tente se imaginar sem o teu eu, sem a tua lógica organizativa e tem a tua mente, né? Esse acúmulo de tempo que você pensa ser você. Que tipo de percepção você vai ter dessa geografia? Por isso que eu chamo de cartografia. Né? Cartografia, um mapa, tá ligado? De você aberto. Tente se perceber num estado sem eu, sem lógica e sem essa mente que ambos, os três, te organizam numa consciência de si. Parece um papo meio de maluco, mas é absolutamente pé no chão. Isso é o que Victor Turner vai chamar de espaço liminar ou liminaridade. De Michelis associa isso com Samadhi, que eu adoro esse tipo de associação, e isso vai fazer com que você, indo para estados de liminaridade, num processo lento e gradual, experimente mais e mais e mais percepções diferentes de si mesmo. Quando você retorna desse espaço de liminaridade, terceira fase de qualquer processo ritual, você vai voltando para o mesmo ordenador onde você veio, mas agora com pedaços de nova terra, de novas terras, conseguindo, tendo a possibilidade, o potencial de se reorganizar na desorganização que você vivenciou na liminaridade. Essa terceira fase é a fase da morte. É a fase no qual você retorna da liminaridade, morre para renascer agora com o potencial de ser algo diferente. Porque você teve outros encontros, se possibilitou a ter novos encontros. Esses novos encontros não são todos alegradores. Você pode ter encontros na liminaridade conflitantes, porque você vai estar mergulhado num mundo desterritorializado. Eu gosto de trazer sempre o exemplo da ayahuasca, né? A ayahuasca é uma beberagem que vai te levar para um mundo de êxtase absolutamente desorganizado, que pode causar muito medo. A samadhi do yoga, a gente vai com uma lima muito fina, furando esse muro que nos organiza. A ayahuasca faz você pular o muro. Não tem nada devagar. Por isso que as religiões que orbitam em torno da ayahuasca, como a barquinha, Nendo Vegetal, Santo Daime, eles possuem sempre âncoras.
Eles possuem métodos, técnicas, protocolos, se você preferir, para fazer essa viagem no processo ritual. Então, a abertura do trabalho, a experimentação propriamente dita, que é toda guiada no Santo Daime com um inário, músicas e cantos. Eles repetem várias vezes isso. Firmeza, 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 não sai da corrente, não sai da força, que é para você não trabalhar solto ali. É extremamente perigoso também. Então, ele é totalmente organizado, tanto que é uma igreja. A prática do yoga, de meditação, portanto, ele não vai trabalhar com tanta força quanto um ritual do Daime, por exemplo. Mas também possui uma série de respostas neurobiológicas, e uma delas é o NAG, que é um psicotrópico também, só que são microdosagens disso. Então, você vivencia numa prática de yoga um processo ritual, e na segunda fase, você mergulha na liminaridade, no samadhi, no êxtase. Mas a terceira fase é quando o professor vai fazer para você, vem voltando devagar, vem retornando devagar, ele vai fazer isso. E pede para você mexer os dedos dos pés, das mãos, né? Vem retornando de onde? Vem retornando da liminaridade. Esse espaço liminar, no qual lhe permite, retornando devagar, e podendo pensar a si mesmo na morte e renascer novamente na terceira fase da liminaridade. Então, nós temos aí a descrição do processo ritual de Victor Tanner, definido por 3 fases bem distintas, e o exercício que eu peço para vocês realizarem de hoje para amanhã, nas suas práticas pessoais, seja como professor ou como praticante, de verificar, perceber, não precisa mudar nada, mas perceber essas 3 fases que você faz, às vezes inconsciente. Então, por exemplo, uma prática pessoal. Você tem um horário determinado para fazer a sua prática, tem o seu tapetinho, tem um incenso que se acende ou não, uma luz que abaixa, um espaço, uma geografia, um lugar da sua casa específico, onde você vai meditar, porque tem, ou praticar seu yoga, porque tem mais silêncio, é mais quietude, ou o que é que seja. A aula propriamente dita, a prática propriamente dita, e a percepção, se você consegue, durante a tua prática, vivenciar essa introspecção sobre si mesmo, esse mergulho em si mesmo. Tente não nomear a liminaridade com os nomes do yoga, por mais que eu me aproximei do samadhi, mas aqui eu me aproximo do êxtase, né? Sedharana, Sediana, esses nomes assim. Mas na prática, tem um momento na prática que você tem que entrar no fluxo de alguma forma, seja com asanas, fazendo Surya Namaskar, por exemplo, uma sequência de posturas ou de pranayama, ou na introspecção mesmo, sentadinho clássico ou deitado, se você preferir, que é essa vivência perceptiva de estar rompido com ordenadores da realidade que lhe constituem o processo liminar. É importante estar atento a isso. E o fechamento da tua prática, né? O momento no qual você vai retornando devagar desse espaço para o mundo ordinário, vamos dizer assim, se recompor, se organizar novamente. E, a partir daí, comece a compreender como ecoa isso depois da prática, que a gente vai entrar isso melhor amanhã ou no sábado, né? Depois da prática propriamente dita, o que reverbera em você, né? A liminaridade, esse momento momentâneo no qual você vai se desorganizar, né? Vivenciar essa desterritorialização de si mesmo, deve ou vai promover em você algum tipo de encontro com as contradições no qual lhe afligem, pensam, vivenciam, mas também ela é a produtora, por isso que eu puxo mais para esse lado, ela é a produtora dessa
alívio que você vivencia após a prática, que alguns traduzem como bem-estar, é gostosinho, me sinto muito bem. Essa dificuldade de nomeação é a liminaridade. Essa dificuldade de você conseguir descrever como foi a tua prática, ela é a liminaridade. É esse lugar no qual você deixa de ser quem você pensa que é. Por isso eu bato sempre na tecla da questão da imanência, não da transcendência. A transcendência, a perene, você sempre se imagina ser algo, ser alguém. Então, na liminaridade, você fica tentando buscar quem você verdadeiramente é. Mas você não é nada. Você é um acúmulo de coisas que você vivenciou, se encontrou, subjetivo, mas que te atualiza. Eu não sou o mesmo com 5 anos, mas eu com 50 entendo toda a linha, a trajetória no qual vivenciei. E o samadhi, a liminaridade, é esse mergulho momentâneo para fora dessa organização. Então, a fase mais importante, sem dúvida, de um processo ritual, da prática de yoga, então, ela é esse mergulho na liminaridade. E aí, o segundo ponto é tentar tornar humana, né, mais humano, cotidiano até, o samadhi, este êxtase, para tentar sair do mundo transcendente, trazer para a Terra e começar a perceber que você tem experimentações samádicas, sim, na tua prática de yoga. A questão é você começar a dar mais valor a essas experimentações e não achar que ela tem que virar olhinho, né? Tem que estar num transe. Não necessariamente, não necessariamente. Então, e claro, e fazer o fechamento da sua prática de yoga, que é quando você, não por coincidência, todas as práticas, tradições e linhagem de yoga, invariavelmente, acabam com a postura do Shavasana, se a gente pensar em Hatha Yoga, né? Você acaba na postura do morto, do cadáver, Shavasana. Não é coincidência isso. Toda a experimentação yoga ao longo da sua ancestralidade faz a vivência do processo ritual como todo tipo de sociedade e organização também, com fins espirituais ou filosóficos até também. O conhecimento intuitivo, a vivência desse saber intuitivo, ele vai nascer da liminaridade, desse encontro momentâneo com a tua desorganização que a liminaridade produz. Então, qualquer prática de yoga deve constituir-se dessas 3 fases bem distintas para conseguir conduzir os praticantes para a liminaridade. E uma quarta fase, vamos pensar assim, que não está em Vitor Tanner, mas que o yoga sempre teve, mas foi sendo esquecida ou subvertida na modernidade, que é o Parampara, que é o diálogo, é a fala. A Parampara, a gente geralmente pensa a gente prostrar-se aos pés de um guru que já é um iluminado, que já sabe tudo, porque ele encontrou o samadhi, a liminaridade, e às vezes esse cara acredita mesmo nisso, esse guru, esse mestre, e fica numa posição de descrever as experimentações que você tem. Nunca deixe ninguém interpretar, e nem você interprete nada, nunca, mas inclua o diálogo. Parampara, então, como resenha, como trocação de ideia, a partir das experimentações, que é aí que vai começar a fluir e ser fomentado e a ser operacionalizado o Viveka, que já é um gancho para nossos próximos encontros, que é a compreensão, o discernimento sobre si mesmo e nos encontros com os outros. Essas, então, são as 3 fases que eu me proponho aqui a gente discutir. Se você tiver algo a compartilhar, a vivenciar, pode escrever aqui embaixo se quiser, para a gente poder trocar também ideia a partir disso, e de dúvidas que por acaso você venha a ter em relação à explanação dessas 3 fases de qualquer processo ritual a partir da teoria de Vitor Tanner. Fico à disposição de você. Então, vou encerrando aqui. Agradeço demais a presença de todos que estão assistindo, assistindo agora aqui ao vivo e também outros que vão assistir a gravação. Me coloco sempre à disposição para a gente trocar a ideia e nos encontramos amanhã, então, nesse mesmo espaço. Mando o link amanhã de manhã ou à tarde para nos encontrarmos aqui ao vivo. Forte abraço, muito obrigado, boa noite a todos e até amanhã.